A nossa primeira intenção era obter o voto feminino. O Getúlio Vargas, quando veio, na hora de modificar, de criar um novo código eleitoral, ele incluiu o voto feminino. Tínhamos feito uma campanha muito grande e de uma hora para outra conseguimos, porque o Getúlio era um ditador e o ditador não precisava, para fazer um código eleitoral e dar o voto à mulher, não precisava passar pelos senhores deputados, nem pelos senhores senadores, que na maior parte eram contra. Esse filme, na verdade, reúne vários filmes que eu tinha feito através dos tempos, que eu falei, como também não é fácil mostrar esses filmes, então eu vou reunir várias partes desses filmes que eu fiz sobre esse assunto e fazer um longa-metragem. Diziam assim, cinema? Ah, tá, você vai estudar cinema? Ah, então uma boa profissão para as mulheres é edição, que naquele tempo a gente chamava de montagem, né? Porque era tudo negativo, ou então era cópia, você cortava com a tesoura, com a coladeira, colava. E aí, então, para os europeus, isso era uma profissão feminina. Então, tem muito a ver com toda essa história, o filme. Essa minha trajetória tem a ver com todo o trabalho que eu vou mostrar hoje. E aí eu fui fazer o curso de montagem, mas, na verdade, era certo que eu fizesse o curso de direção, né? Mas dentro dessa perspectiva histórica, aí eu fui fazer montagem. Não é que eu não tenha gostado, não. Claro que eu gostei. Aí, quando eu voltei para o Brasil, aí me disseram, como? Vai fazer montagem de filme? Você tá louca? Como é que eu vou ficar numa sala escura com você? Me disse um diretor. Eu falei, uai, a gente acende a luz. E aí surgiu a lei do curta, que era um curta brasileiro antes de um longa estrangeiro. Então, eu fazia edição durante a semana, aí no final de semana comecei a fazer meus próprios filmes, porque eram ajudados também pela Embrafilme, que era uma empresa maravilhosa. E dirigi 3 curtas-metragens, co-dirigidos por Regina Veiga, que também foi minha colega lá no curso de cinema na Europa. E aí era fantástico, porque os filmes passavam no Brasil inteiro, não era só no Rio de Janeiro, passavam em cinema. E aí eu fui me animando, né? Falei, tá dando certo, aí ganhei prêmio. Falei, bom, então agora vou fazer outros filmes. E aí a minha carreira de editora, montadora, foi diminuindo e a de diretora foi aumentando, foi isso. Fortalecida pelo desejo, pelo prazer, pelo amor, pela vontade de mudar, pela vida, pela paz, você conquistará, evidentemente, os seus direitos, que não serão só seus, serão de todos, porque nós, mulheres, sabemos e compreendemos e temos absoluta certeza que queremos ser diferentes, porém, a igualdade se faz entre homens e mulheres, e é para isso que a gente está na Constituinte. Eu fiz uma coisa assim, cronológica da luta das mulheres dentro do mundo patriarcal. Antes, no século passado, era quase interditado, né? Essa aparição das mulheres. Era tudo mais controlado e elas ficavam mais reservadas dentro de uma função de mãe e esposa. A gente chama de documentário porque a maior parte dele é documentário mesmo. E tem dentro do filme uma parte ficcionada que eu fiz sobre a história das mulheres não poderem sair de casa sem autorização do marido, viajar, né? Viajar, abrir conta em banco. Isso existia até 1962. Você, como advogada, você não pode viajar por conta própria? Não. É a lei que estabelece essa dependência. A mulher casada não pode viajar sem autorização do marido.
nem abrir conta em banco, nem trabalhar fora e outras coisas mais. Mas isso não é justo, filha. Não é justo. Se é importante pra você, você tem que ir. Claro que você tem que ir. Parar um pouquinho aqui. Tá bom. Mas na hora que a mãe diz não é justo, não pode ter tanta veemência, entendeu? Existe uma frase que é que me impressionou muito, que dizia assim: o pessoal é político. Então, o que seria o pessoal para uma mulher? Seria, que situação é essa que eu estou? Entende? Então, vamos discutir isso. E os artistas sempre têm uma ligação com a política, né? Eu acho que é inevitável. E teve várias ondas, né? Então, eu acompanho isso desde os anos 70, desde que eu entendi que o pessoal era político. Então, aí eu fui indo, não só eu, como muitas outras que perceberam e se juntaram nesse movimento. Mas antes disso, a gente fazia um movimento político mais amplo, que atualmente a gente sabe, né? A esquerda, a direita, o centro. Então, a gente estava nessa luta sempre. Mas aí, eu acho que o feminismo descobre, entende, essa outra maneira de perceber o mundo. E o mais interessante é que tinha muitas mulheres que dirigiram filmes antes de Hollywood virar um centro de negócios enorme. Enquanto era ainda uma profissão, como é que se diz, pouco conhecida, que seria assim mais experimental, então tinham muitas mulheres trabalhando no cinema. Quando virou um alto negócio, elas saíram da história. Entrevistei agora as famosas jovens, né, do movimento feminista, e também uma que fala sobre o feminismo negro, que eu achei importante. E tem uma coisa interessante também, que uns amigos meus foram visitar uma tribo matriarcal na China. Aí eu resolvi botar isso no filme. Falei, quem sabe isso não dá ideia para um mundo futuro. A gente tinha uma discussão que a gente sabia quais mulheres apanhavam, quais mulheres sofriam violência de seus maridos, quais mulheres tinham sido abandonadas. Eu venho de um lar, né, de 3 mulheres negras solitárias, né, minha avó, minha mãe e na época eu. E obviamente isso reverberou na forma de eu me relacionar, de eu entender o mundo, da forma de eu entrar na cidade, entender que a cidade é muito cruel com mulheres periféricas que se deslocam, que demoram horas para ir para voltar. Então, toda a minha discussão de cidade parte muito desse lugar feminino, de entender que não é um lugar para nós estarmos. Tem os caminhos difíceis e os novos caminhos que poderemos talvez seguir. E para terminar, eu também dei aula sobre cinema brasileiro. E o cinema brasileiro também é assim, quando está tudo dando certo, desde a Atlântida, vem alguém que diz, não, chega, puft, paft, corta, entende? Na verdade, foi o que aconteceu de novo recentemente. Vamos acabar com as artes, que na verdade o documentário tem algo de ficcional também, né? Não é apenas a realidade, é uma interpretação dessa realidade. Então, realmente, eu fui à instalação da Assembleia Nacional Constituinte, aí resolvemos filmar, as diretas já também. A gente estava no meio da rua, a gente foi inventando. E tem a ver também, na verdade, tem a ver com toda a participação da cineasta como pessoa também